A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Elenilton e vou estar aqui com você e juntos nós estaremos passando por mais essa jornada. A lição que nós estaremos estudando hoje é a lição de número 3 e ela tem por título A Verdadeira Adoração. O texto áureo diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. A verdade prática diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo 4, versos 5, 7, 9, 10 e do 19 ao 24. O tema central dessa lição, a nossa palavra-chave, é adoração. E a introdução ela vai dizer para nós assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração, o que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Ou seja, o ser humano ele sente uma necessidade intrínseca de Deus. Ele sente a necessidade de intimidade com Deus, de estar perto de Deus, unido a Deus. E isso vem porque nós fomos criados por Deus. E o Senhor ele colocou em nós o sopro do fôlego de vida. Parte do Senhor existe em nós. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus ele formou o ser humano do pó da terra, ali do barro, o homem era só um boneco no chão, sem vida, um boneco de barro. E o Senhor ele se inclinou e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, ou seja, o sopro de Deus. Parte de Deus existe dentro de nós e por isso nós temos essa necessidade de buscar o Senhor, de buscar a fé. Nós sempre temos essa necessidade, é porque parte do Senhor está em nós. O primeiro subtópico aqui diz assim para nós: o encontro em Samaria e as duas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria, em João 4,4 é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia, e para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Essas lições nós veremos mais abaixo. Mas é interessante a gente observar aqui, quando fala que Jesus ele precisava passar por Samaria, mas havia ali uma tensão racial entre os judeus e os samaritanos. E essa tensão ela não era apenas questão de raça. Era também uma questão histórica, era uma questão religiosa, uma questão cultural. Samaria, ela fazia parte do Reino do Norte, quando houve a separação de Israel em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Samaria fazia parte do Reino do Norte. E o povo samaritano, eles decidiram construir no Monte Gerizim um templo para adoração. Por que eles acreditavam que a adoração deveria ser ali? Porque eles diziam que foi no Monte Gerizim que Deus falou com Abraão. E
Jacó habitava no Monte Gerizim e que Josué abençoou o povo de Israel também do Monte Gerizim. Então eles tinham com eles essa coisa, que a adoração deveria ser feita ali, enquanto o povo do sul dizia que a adoração deveria ser feita em Jerusalém. Com isso, houve essa separação, houve essa discórdia e o povo passou a não se comunicar, samaritanos e judeus. 2. A necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado Mestre: dai-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o Divino Mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que o Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus. É por isso que devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Essa é a primeira lição que Jesus ensinou para ela. Toda pessoa necessita de Deus, independente de tudo na nossa vida. Nós necessitamos da presença de Deus na nossa vida, independente se nós somos ricos, pobres, né? Independente da nossa cor, da nossa raça, todos necessitamos. Conforme eu falei, essa necessidade que nós temos é porque existe parte de Deus em nós. Então, essa essência de Deus que está dentro de nós, ela sempre clama, ela sempre busca pelo Senhor. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Essa adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração não é uma exclusividade do povo judeu nem do povo samaritano. A adoração, ela é para todos nós que desejamos buscar o Senhor, que desejamos ter um encontro com o Senhor. Do instante que o ser humano ele abre o coração para buscar o Senhor ele recebe. Independente daquilo que você já tenha feito, independente do quanto você já tenha errado. Tem pessoas que falam assim, mas não é possível. É lógico que não é possível. Não é possível na visão humana. Nós, como seres humanos, estamos sempre prontos a julgar. A nossa visão é somente julgar. Perdoar é o ato mais difícil para o ser humano, porque o ser humano só enxerga, né, aquilo que o olho dele quer mostrar. Mas quando nós enxergamos com a alma, nós agimos como o Senhor age. E o Senhor ele age dessa maneira. Independente de quem seja, aonde quer que esteja, se a pessoa abrir o coração, o Senhor ele está sempre disposto a perdoar qualquer erro, qualquer engano. O número 2.
o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração. Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras nesse capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existirem adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha que maravilha, que coisa interessante. Essa fonte de água viva que Jesus se referia é a vivência espiritual, é o novo nascimento, aquilo que nós estudamos na lição passada. Essa fonte de água viva é quando o ser humano reconhece a sua inferioridade, a sua necessidade de Deus e se curva diante do Senhor. Ali acontece o novo nascimento, a transformação na vida da pessoa. É como uma fonte de água a brotar, uma água nova, uma água boa a jorrar. Por quê? Está limpando tudo por dentro. E o Senhor, Ele entra como essa água na nossa vida e começa a limpar e a tirar toda aquela impureza, toda aquela sujeira que estava escondida em cada cantinho, o Senhor começa a tirar. E é maravilhoso quando a gente vê isso acontecer, essa transformação na vida. E o mais interessante aqui também é que nesse tópico vem falar para nós que Deus já não restringe a uma determinada geografia a adoração. Ou seja, não é mais privilégio dos judeus ou de quem reside em Samaria, né? A adoração não é mais restrita a um só povo. Não, a adoração hoje ela é para todos aqueles que entregam a sua vida para o Senhor e que querem adorar o Senhor. É o que nós estamos fazendo agora. Aqui nesse local onde nós estamos gravando esse vídeo, você aí na sua casa, onde você está assistindo esse vídeo, no trabalho, na rua, não importa onde você está adorando o Senhor. A sua vida está adorando o Senhor, a minha vida está adorando o Senhor. A nossa maneira de adorar o Senhor. Aonde quer que nós estejamos, nós estamos adorando o Senhor. E isso é maravilhoso. A verdadeira adoração. Ao questionar sobre o local de adoração, a mulher samaritana teve uma revelação de que lhe permitiam entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após a sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora o local físico do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nestes lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importa o lugar onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia, essa memória permanece viva em nós, independente da nossa localização. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, onde a gente estiver, nós vamos estar sempre adorando o Senhor. Sempre que nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos lembrando do sacrifício que Jesus ele fez por nós. No partir do pão, no partilhar do vinho. E com isso nós estamos adorando ao Senhor, cumprindo com aquilo que Ele mandou que nós fizéssemos até que Ele voltasse para retirar o seu povo, né, os seus escolhidos dessa terra e levar para estar com Ele. 3. A adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada
Rishitará, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característico da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir adoração: latreia e proskúneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, proskúneo significa adorar ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskúneo. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Ou seja, adorar o Senhor significa reconhecer que ele é acima de tudo e de todos. E quando nós estamos reconhecendo isso, nós estamos exaltando ao Senhor pela sua grandeza, né? Por tudo que ele é. Adoração como um ato de rendição. Adoração como um ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proskúneo, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de se dobrar o joelho ou prostrar-se com testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir. Ou seja, quando nós nos prostramos diante do Senhor, isso nos ensina a reconhecer o quanto somos inferiores, o quanto nós necessitamos dele e o quanto ele é grandioso e superior a nós. Isso nos leva a um ato de submissão, de rendição total ao Senhor. E é aí que entra o segredo. É nesse momento que Deus ele recebe a nossa adoração. Quando nós reconhecemos a nossa submissão a Ele, quando é de coração aberto, quando é verdadeiro. A adoração como um ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus. Sobretudo, assim o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor. Tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus da nossa existência. A adoração ela é algo tão maravilhoso que aqui ela está como serviço. Mas não é o serviço, como todo mundo pensa, o serviço diário, um serviço braçal, um serviço de esforço, não. A adoração ela é o seguinte serviço, é com a nossa vida. Quando o inimigo ele vem com as bandejas do mundo nos oferecendo, e quando ele vem nos servir com essas bandejas e nós dizemos não, nós estamos adorando o Senhor. Quando nós falamos da palavra do Senhor para um vizinho, para um amigo, nós estamos adorando o Senhor. Quando nós nos comportamos como cristãos, no serviço, na rua, na escola, onde quer que nós estejamos, nós estamos adorando e servindo ao Senhor. E isso se torna um trabalho. Mas como assim se torna um trabalho? É simples de entender. Quando nós agimos assim, as pessoas que assim não procedem, ela olha para a minha, para a sua vida, para a vida do outro que age dessa maneira e fala, tem algo diferente aí. Eu quero saber o que é isso, eu quero conhecer isso, eu quero saber o porquê disso. E com isso a pessoa começa a buscar a Deus, busca uma intimidade com Deus, busca um encontro com o Senhor. Fruto do trabalho da nossa vida, que foi a nossa entrega total ao Senhor. Esse é o trabalho.
é a renúncia. Esse é o nosso trabalho. Não é apenas o trabalho que muita gente pensa que é de estar nos púlpitos, né, em grandes locais, com multidões, não. Jesus ele teve esse trabalho ali um a um com a mulher samaritana, somente ele e ela. E olha que trabalho que Jesus fez. Até hoje essa mensagem está sendo pregada, ela chegou para nós. Quantas vidas já não foram alcançadas através dessa mensagem? Quantas vidas você não pode alcançar? Você e mais um, apenas conversando com um amigo, com seu patrão, né? Com seu vizinho, com seu filho, com sua filha, com a sua esposa, com seu esposo, não sei, com a pessoa que está perto de você. Esse é o trabalho que nós prestamos ao Senhor. O 4. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando estarei e me apresentarei ante a face do Deus. Salmo 42, 2. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador de nossas vidas. Louvado seja Deus! É maravilhoso a gente entender isso, porque a presença de Deus ela satisfaz a nossa vida. A presença do Senhor ela muda todo o nosso entendimento. Nós temos necessidade de Deus na nossa vida, e essa necessidade ela é devido ao fato de nós termos parte de Deus dentro de nós. Nós temos o sopro de Deus. Quando o Senhor ele entregou parte dele na nossa vida, a nossa alma, né, se rendeu ao Senhor. Então nós precisamos buscar a Ele, nós precisamos estar perto dEle. Nós temos essa necessidade a ser preenchida. Às vezes, por mais que a gente tenha, né, tudo, conforme eu falei, às vezes a gente tem tudo, mas sente aquele vazio lá dentro. Esse vazio, ele tem um nome, Jesus. E esse vazio, por maior que ele seja, ele tem um tamanho. Ele é do tamanho de Jesus. Somente Jesus ele pode preencher esse vazio na nossa alma, no nosso interior. E quando Jesus chega, isso acontece e a nossa vida ela é transformada. A conclusão. Nesse estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade de satisfazer a Deus. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Que maravilha, né? Essa necessidade que nós temos de Deus, né? De ter essa experiência interior com o Senhor, isso resulta de uma experiência com Deus vivo. E graças a Ele, nós recebemos essa oportunidade através da morte de Jesus ali no Calvário. Jesus ele fez tudo por nós. Tudo que nós precisamos para poder adorar, nós já temos essa liberdade de adoração. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus morreu, o véu do templo ele se rasgou de cima a embaixo. Esse véu tinha mais ou menos a grossura de uns 8 a 10 centímetros. Dá para imaginar um véu desse se rasgando sozinho? Apenas pelo suspiro de Jesus lá na cruz? Mas isso mostrava para nós que já não é mais separação do Santo dos Santos, ali do Santíssimo para nós. Antes nós necessitávamos do sacerdote para ter um acesso a Deus, né? A adoração, o sacrifício, tudo isso necessitava do sacerdote. Hoje não. Hoje necessita apenas de nós reconhecendo que Jesus é o Senhor da nossa vida e nós temos toda a liberdade de dobrar o joelho e de falar direto com o Pai. Que maravilha! Você que ficou até agora, que Deus possa te abençoar cada dia mais, poderosamente, que Ele possa te guardar por onde quer que você passar, que Ele guie os seus passos e que tudo aquilo que você fizer para o bem
Seja próspero, seja abençoado por Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus e vá em paz.